Nós já falamos da importância de dar continuidade por causa da proposta do VA, né? E o Fundamental 2, ele não é diferente, ele conversa com isso, pelo contrário, o Fundamental 2 nasceu primeiro, e em cima do que o Fundamental 2 nasceu, a gente criou o Le Petit. Exato. Existe muita preocupação do pai com relação a esse desligar no 5º ano e passar para o 6º, que é um salto. Ele é normal, assim como a fase de transição, que é do 6º, que é do infantil para o primeiro ano, do 5º para o 6º, do 9º para o primeiro, do primeiro, do 3º para o vestibular. São saltos, né? E você tem que ir formando o aluno na resiliência, no conhecimento, para que quando ele chegar nesse salto, ele esteja preparado, né? Mas nós sabemos que os profissionais que acolhem essas crianças do 6º ano, elas têm que estar muito próximas daquilo que faz o dia a dia do professor do 5º ano, dos professores, né? Então, fala para nós como são, qual que é o perfil desses professores do 6º ano, qual o tempo de adaptação que a escola oferece para esses alunos, como é que é esse trabalho diferenciado, porque nós não trazemos só alunos que fizeram Le Petit de outras escolas também. Sim, sim. Como é esse olhar diferenciado, não só porque veio de outra escola, mas esse olhar diferenciado na capacidade do aluno. Nós trabalhamos muito no mundo hoje a respeito às diferenças, e nós sabemos que tem crianças que são mais capacitadas, têm uma competência mais aguçada para determinadas áreas, outros têm menos, e a gente tem que oferecer escola para todos, mas entendendo que eles têm essas diferenças. Como é que vocês trabalham no 6º ano? Já que entra numa série agora que começa pouquinho a trabalhar para eles entrarem no ensino médio. Legal. Acho que o principal ponto, assim, já é uma mudança de segmento, né? Quando ele muda o segmento, vai para os anos finais, naturalmente a estrutura já é bem distinta, né? Eu acho que talvez as principais diferenças estejam no volume, né, de profissionais que vão trabalhar com os meninos, porque naturalmente nos anos iniciais você tem professores regentes, que condiciona ali, e quando chega no 6º ano, eles passam a ter um professor por disciplina, um professor especialista para cada disciplina. E você tem quantos professores? Você, por exemplo, no 5º ano, são quantos professores em média? Você também sabe dizer quantos são? Eu tenho média no 5º ano, contando com todos, em média de 11, porque tem o VA, né? E tem os professores específicos, especialistas em inglês, socioemocional, em média de 11. Uns 11. Você, Lotte, contando o faz maker com a parte cognitiva. Vai passar de uns 20, vai chegar em quase uns 22 professores. 22, dobra. Então, e assim, né, é muito diferente porque principalmente quando nos anos iniciais, são professores, principalmente das matérias clássicas, eles têm um professor generalistas, né? Agora eles passam a ter professores especialistas para cada uma das suas áreas. E na língua portuguesa, por exemplo, no nosso galá, a gente coloca até um professor especialista por área, né? Então, um especialista em redação, um especialista em gramática, um especializador em texto, outro em literatura. Então, olha, só na língua portuguesa são 4 professores diferentes. Então, a gente tem uma vastidão de equipe ali. E é muito rico isso, porque cada um traz um aprendizado, né? Porque os alunos aprendem muito com os professores. Com certeza. Demais, né? Referência, né? Então, assim, eles passam a ter referência de 4 profissionais. A gente não citando o exemplo, mas assim, fazendo uma comparação, né, em geral, a maioria das escolas, por exemplo, na área de ciências, colocam um professor. A gente não, desde sempre a gente fez um trabalho com um professor especialista em biologia, um especialista em física, um especialista em química. Mas isso aí eu vou puxar para minha sardinha. E tem o laboratório, porque eu sou professora de biologia, fui professora de ciências, e lá no Objetivo eu trabalhava como professor de ciência, então eu era professora de biologia, trafegava bem. Aí, quando chegava no 8º ano, eu era professora de química, e quando chegava no 9º ano, que a época era o 8º ano, eu dava aula de física. Nossa, minhas aulas eram horríveis, de química e de física, porque apesar de eu ser capacitada, não dominava. Então, você não era especialista as escolas hoje têm só um professor de ciência, a maioria das escolas, né? E nós lá temos especialista em química, especialista em biologia, especialista em física. E laboratório, né? E laboratório, porque é diferente. Que eu falo muito, Gabriel, porque é o seguinte, o professor, o olho tem que brilhar,
a voz, a entonação da voz tem que cantar e o corpo tem que bailar, porque isso faz o aprender, o tomar gosto. Agora, imagina um professor de ciências que não domina a física, que não domina a biologia, dando aula desse assunto. Quer dizer, decora... Ele nem sequer teria segurança para poder conduzir. Ele decora e joga Falta lá. de propriedade. E é o que acontece com as escolas, né? Que coloca só um profissional. É barato? É cômodo? É. Mas não... Gente, é enganação. Não é escola. Não é escola. É enganação. Daí o fato de terem 22 professores, né? Não é o impacto do número, a gente está investindo em qualidade. Em qualidade. Em qualidade, em seriedade de entrega. É verdade. É porque, às vezes, o que impacta as crianças e as famílias são 22. Não, eu estou tendo a oportunidade de ter pessoas capacitadas e felizes no fazer pedagógico. Sim. Porque eu tenho ali, eu falo porque a minha primeira experiência foi com Fundo 2, né, que eu dou nos finais. E eu via a diferença que faz para as famílias e para os alunos. Porque ele tem um especial, é o que você falou, o professor está ali dando o melhor que ele tem, né? Então, é a qualidade em termos de serviço, não é o número, não trabalhar com a quantidade, mas com a qualidade de serviço. E o detalhe é que vocês trabalham aluno por aluno, né, Gabriel? Então, de acordo com suas necessidades, daquilo que a família pede, daquilo que a família orienta, que, aliás, eu gosto muito de famílias parceiras, com certeza. E não famílias que chegam impondo e ameaçando, né? Infelizmente, nós temos muitas hoje, né, que acha que chega impondo, ameaçando. Isso causa um desgaste emocional e na vida do profissional, né, que eles não merecem, porque são pessoas, né? É uma cultura geral, né, é uma cultura, eu acho que nacional, da não valorização do professor. Isso Brasil, é cultural, né? Gente, Brasil. Não restringe só a população, é cultural. Então, cabe a nós, né, eu acho que como professores, fazer validar e nos colocarmos também de forma, assim como todos os outros profissionais, né? Porque por nossas mãos, quantos passaram? O Gabriel, que é engenheiro, por nossas mãos, quantos médicos, aqui, por nossas mãos, o Gabriel, como engenheiro, não passou por mim? Advogados, né? Advogados. Passaram pelas nossas mãos. Verdade, a valorização do profissional. E é nós que temos que valorizar, não é o outro, né? E o Japão faz muito isso, né? Lá no Japão, o imperador, ele não faz reverência para o professor, porque ele sabe que o professor é mais do que ele. Na Itália também tem uma valorização muito grande do professor. Portugal está com essa cultura também agora, né? Então a gente está. Eu acho que é um processo. Precisa dar espaço no país, né? Precisa. É o processo. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, né? E não esmorecer. Saber que se eu estou nessa condição de professor, porque eu tenho capacitação para tanto. Isso mesmo. Então, voltando ali, explica para nós, assim, para os pais ficarem tranquilos com relação a essa transição, lembrando que ele preparou o filho dele com VA, e que a escola, o Fundamental 2, trabalha a continuação desse VA, ele é trabalhado no FazMaker, né? Isso, a gente tem... Óbvio, né? Quando a gente vai para a adaptação ali do 6º ano, a gente passa praticamente de 2 a 3 meses do início do 6º ano, muito voltada em ter certeza de que cada criança ali dentro da escola está se adaptando ao processo novo, né? Vai ser um processo que naturalmente vai exigir um pouco mais de autonomia dele, mais responsabilidade, um ritmo maior de estudos, mas todo esse processo, ele é conduzido muito bem orientado por toda a nossa equipe. É feito um desmame. Exato. Um desmame, né? Eu entendo assim que a própria criança, ela precisa entender, eu gosto de usar essa expressão, né? Não adianta você pedir para que a criança jogue um jogo sem ensinar as regras do jogo para ele. Como que esse jogo funciona, como que é a lógica dele, até ele se acostumar com esse jogo e jogar bem esse jogo. Então, como o Fundamental 2 tem uma proposta diferente, a gente tem que primeiro, antes de exigir... De adaptação. Antes de exigir que ele jogue bem o jogo, a gente precisa ter paciência para apresentar para ele o jogo, como funciona, como a estratégia dele funciona, como ele pode jogar bem esse jogo. E depois desse processo todo construído, aí sim você faz com que a criança jogue o jogo, né? Fazendo uma metáfora aqui, o jogo sendo o processo da escola como um todo. E eu acho que esse é o trabalho que a gente faz, garante com que antes de tudo comece ali a de fato a gente colocar o ritmo natural do Fundamental 2, é fazer com que os meninos eles se adaptem e criem uma lógica ali de se acostumar à rotina, à vida que acontece, para depois, assim, a gente seguir com o Fundamental 2 funcionando com a sua estrutura normal. São ajustes naturais, né? Exato. Agora, eu acho que é importante a gente mostrar, assim, que a lógica do Fundamental 2 do Galois é uma continuação de todo um trabalho, né?
a gente tem toda uma sequência de disciplinas pensadas e planejadas dentro da grade curricular dos alunos, né, que são como se fosse a sequência do trabalho feito pelo VA. Né? São algumas disciplinas que fazem parte, a gente tem ali desde a iniciação científica, educação tecnológica, o trabalho que a gente faz com artes. São uma sequência de disciplinas, só você tem algumas de exemplo aqui, mas que são disciplinas que fazem parte do corpo do programa pedagógico do Fundamental 2 também, que é como se fosse o trabalho sequenciado do que a gente vem desenvolvendo desde lá do VA. Uma linha de crescimento, né? De amadurecimento, de Acho crescimento. Que até pela faixa etária das crianças, exige adaptações nessa lógica, porque até dentro do nosso próprio Fundamental 2, os alunos do 6º e 7º têm um programa específico para eles, e depois quando eles chegam no 8º e 9º, a maturidade que a idade pôs ali, exige com que a gente já esteja desenvolvendo outros elementos. Outras habilidades, outras competências, né? Então, até as nossas disciplinas que fazem parte do programa do Fundamental 2 vai passar por essa curva de evolução também, olhando e focando as faixas etárias. No Fundamental 2, o salto de uma criança que entra com 11 anos e termina com os 14 anos, a puberdade bate ali, né? E como a puberdade bate, a transformação ela é bem significativa. Então, como ela é bem significativa... Mais perceptível também. Até num lugar de desenvolvimento mesmo. Sim. Fisiológico, hormonal, alterações tudo. imensas. Então, muda na relação dele com a vida escolar, com a vida familiar, com a vida entre os amigos, com os pares. Toda essa transformação ocorre dentro do Fundamental 2. Então, nós, como escola, temos que ter consciência dessa evolução que acontece nas faixas etárias e temos que fazer um trabalho pensado, muito bem com uma estratégia muito forte ali em cima do trabalho pensado série a série, para que os meninos possam estar vivendo escola e eles sabendo que a escola foi desenhada de acordo com, de fato, o que é esperado para ele. Ele sente que é para ele. Como sujeito. Como sujeito verdadeiro desse processo. Não, e o detalhe o sujeito da educação. E o detalhe todo, vocês conversando aí, eu me recordei de uma coisa que é importante. Quando eu fiz o Pensar Fundamental 2, depois eu passei para o Fundamental 1, aí eu, com a nomenclatura antiga, mas quando eu pensei no Fundamental 2, eu pensei o seguinte... nós começamos com 8º e 9º ano só, que a época era foi quando eu 7º e 8º. Porque nós tínhamos que capacitar esses meninos para serem bons alunos no ensino médio. O que eles precisavam? Ter hábitos de estudos, né? Ser muito bom em matemática e português. Ter um controle emocional muito grande, né? Muito grande, ou bem trabalhado, para ele enfrentar a realidade do ensino médio, que em Brasília já faz vestibular. Mas você tinha um viés diferente, que tinha fazenda. Isso. O projeto e a fazenda ajudava a dar esse suporte. Formativo. Isso. E aí, quando eu fiz esse pensar, eu pensei assim, 8º e 9º, hoje, e 6º e 7º. Então, é bem separado. Então, o que a gente oferece é um começo. Então, na verdade, a adaptação do aluno que vem do Fundamental 1, ele tem 2 anos de adaptação. Porque ele tem o 6º e o 7º. É gradativo. E aí depois, agora você está grande, agora você virou de fato grande, porque os pequenos lá falam que é a escola dos grandes, mas os grandes mesmo só começam no 8º ano, né? E aí agora você cresceu. Você já coloca até agora ritmo, eu vou te colocar no ritmo do que você vai vivenciar daqui a 2 anos, ele adquiriu autonomia. É a cobrança cognitiva, o que ele precisa, a independência que vai tornando-se maior. A gente tem que trabalhar muito essa questão do relacionamento, porque aí a parte hormonal, a sexualização está borbulhando, está derramando por todos os lados. Tudo isso a gente tem que acompanhar. Gente, não é fácil fazer escola, né? Não. Porque antigamente era uma escola só de... Mas é bonito. Era uma escola só de ensinagem, né? Hoje não. Verdade. Não. Hoje não. Hoje é o local onde realmente a gente tem o privilégio de ter vários, porque as famílias hoje têm 1 ou 2 ou 3, a diversidade, e trabalhar essa diversidade. Eu treino para a vida adulta, né? Eu vejo que é o espaço social e o treino para a vida adulta. Porque ali é um micro, né? Porque eles vivem uma micro sociedade, né? Ali que eles discutem com os pares, que vem o conflito, o querer, o não fazer, as regras, o dever cumprido. Porque se a gente perceber, a escola é um espaço, é uma micro-sociedade, onde ele vai encontrar todas as limitações e dificuldades para se capacitar e viver uma vida adulta. Exato. Né? Agora imagina como seria limitado
se a escola vivesse ali só numa lógica de ensinagem, né? Só de passar o conteúdo. Só de passar o conteúdo, né, gente? O que eu vivi, por isso, né? O que eu vivi. Então, a escola precisa ser maior do que isso. Ela precisa se enxergar como algo mais importante do que isso. Porque fazer uma lógica de desenvolvimento só de conteúdos, pô, desculpa, mas é fácil fazer. Né? É só chegar na quadra ali e dar uma baita aula, tudo bem, mas a escola precisa ser muito maior do que isso. E perceber que quem está dentro da escola não está só pela formação, né? Eu falo por mim. Está pelo ideal, né? Pela missão, pelo amor, né? E por acreditar que o que faz tem resultado, né? Eu percebo isso com muita nitidez pelo tempo. Você também, né? Hoje eu tenho dentro da escola os filhos de meus ex-alunos, né? Então é muito gratificante saber que você criou algo que é diferente e que fez a diferença, não foi em um, não, né? É numa família, isso que é legal. É quando você percebe que é na família. Se a família busca, assim como eu busco, fui aluno da professora do Ciné, fui aluno do professor Toshio, fui aluno de você, da Eliane, Eliane, estou voltando aqui, né? Eu tenho uma renca lá. Então, o que você observa? Eu contribuí em alguma coisa, não ficou só dentro do ideal, nem dentro, né, das possibilidades. É o realizável, ser bem nítido, né? Esse é o principal, né? O Galois está aí há tempo dentro da cidade, a ponto de hoje a gente já conseguir enxergar o resultado de tudo isso que a gente construiu. Verdade. Né? A gente consegue... Nós temos grandes profissionais no mercado. Exato. Né? Nós temos de médicos. Exato. Todo quanto é lugar que a gente vai, eu fui seu aluno. É médico, juristas, né? A quantidade que eu tenho, né? Assim, professores também da UNB, né? Porque hoje eu tenho doutores, pós-doutorado. Então você fica feliz. A gente tem aluno em Harvard, que é professor. Exato. Né? Então, nós temos na NASA. Exato. Nós temos aluno na NASA. Ele foi meu. E é interessante, eu acho legal assim, porque como eu sou uma geração mais nova, né? Bem mais nova, né? Eu fui aluno Galois, né? E assim, não só fui aluno Galois, mas hoje a grande dos meus amigos também foram, né? E hoje ver como todo esse processo permitiu com que essas pessoas todas estejam aí todas felizes no mercado de trabalho, trabalhando e vivendo muito bem, para mim ver com que funcionou. Funcionou, porque fez parte desse processo como um todo. Mas não funcionou só para mim, funcionou para todos, sabe? Funcionaram para todos mesmo. Você vê meus pais, meus amigos, todos eles vivendo bem, felizes, enxergando que foram construídos, muito mais do que profissionais apenas capazes no lugar acadêmico, mas cidadãos reais, pessoas de valores verdadeiros. Gabriel, engraçado que a gente está aqui discorrendo sobre o fazer, né? Nós já estamos aqui quase chegando ao final das séries do anos finais, que a gente tem que falar ainda do 8º e do 9º, né? E dessa transição do 9º para o ensino médio, mas a gente está discorrendo isso aqui, mas não pensa que é um mundo assim, onde só tem sorriso, onde tudo dá certo. É muito choro, suor, energia. Muita energia, é muito, né? É tudo muito isso. Muito trabalho. Tudo isso, né? Que realmente, no final, você vê que realmente tudo aquilo que parecia um caos, na verdade, é um grande... porque é ideal mesmo. Troféu, né, gente? É um grande troféu. Porque o que a gente tem de médico nessa cidade, meu Deus do céu, o que nós temos de advogado nessa cidade, de juiz nessa cidade. Então, assim, com toda humildade, nós realmente sabemos fazer, graças a Deus, e eu considero inspiração do Espírito Santo, porque todo mundo sabe o quanto a gente... busca Deus e faz para Deus, né? Nós trabalhamos para Deus, e Ele nos inspira, Ele nos capacita, Ele nos dá força para que isso possa dar continuidade, né? Mas eu quero falar um pouquinho com você o seguinte: nós falamos do 6º ano, ficou claro que o 7º ano nada mais é do que uma continuação, até porque muitos professores do 6º e do 7º são diferentes do 8º e do 9º, né? Então, assim, quando chega no 8º e 9º, a gente já muda até grande parte dos professores, são professores que conversam mais com o ensino médio, os professores do 6º e do 7º conversam mais com o 5º ano, né? Então tem toda essa preocupação desses profissionais, e tem aqueles que trabalham, que trafegam nos dois para ser a ponte, né? A ponte. Então, como é que é a vida desses meninos? Assim,
Tem educação, antigamente eu chamava de educação cidadã, hoje vocês, o lavar, passar, cozinhar, isso, educação isso cidadã, tem no 6º e 7º. 6º e 7º, a gente tem, por exemplo, tem algumas disciplinas que fazem parte desse programa que a gente chama de a evolução do VA, né, que eles são pensados, então, dentro do 6º e 7º, por exemplo, essa educação cidadã é um bom exemplo, é uma disciplina que a gente oferece, que é pensada para os alunos do 6º e 7º, onde dentro dessa disciplina eles vão aprender ali a crescer, eu gosto de usar esse exemplo. Eles vão aprender a ser adultos e vão aprender a viver a vida que muitas das vezes as famílias não conseguem desenvolver junto em casa. Então vai desenvolver eles autonomia para ser dentro de casa, conseguir cuidar da sua própria casa, de cuidar do seu próprio material, de manter seu banheiro limpo, de arrumar sua cama, fazer seu café da manhã, enfim. E ali a gente vai desenvolver esse repertório para que ele possa crescer como e que é o modelo das escolas suíças, né? Isso, exato. É autonomia. É a escola suíça, né? Exato. E aí, só que esse programa, ele faz sentido para os alunos do 6º e 7º, eles estão precisando crescer. E a gente vai ajudar esse processo dele, fazer esse processo de crescimento dele, no lugar de autonomia pessoal, dentro até no ambiente familiar, né? E aí depois, quando a gente passa para o 8º e 9º, esse programa já muda, a gente já passa por um projeto de vida. E aí já está navegando com um pouco do caminho do que vai existir dentro do ensino médio. Porque aqui a gente já está começando a preocupar com esse jovem e o seu futuro. E aí a disciplina de educação cidadã evolui para um lugar de pensar agora para o futuro desse jovem, e a gente vai começar a discutir toda uma lógica de do que são os seus sonhos, o que você deseja, e como você vai ter que trilhar um caminho para alcançar esse seu sonho pessoal. E ele começa a dar um start de pensar sobre o futuro dele. E aí a gente vai ter uma disciplina pensada, com um programa todo desenhadinho, para poder fazer todas as orientações necessárias para que esse aluno possa entrar depois no futuro no ensino médio, já consciente do futuro que ele tem por vir. Né? E aí ele pensando pessoalmente no sonho pessoal dele e pronto para poder traçar essa trilha necessária durante todo o ensino médio. Então observe como que até na lógica de desenvolvimento das disciplinas propostas dentro da escola, esse passo a passo é construído. É, né? Verdade. Mas considerando o estudante, exato, né? O ser humano como protagonista mesmo do processo, né? É bonito. Ô, Lotte, eu vou trazer uma questão aqui que ela não é do seu tempo, ela é do nosso tempo, tá? Eu sei que vai responder. Mas você que vai responder, porque você que trabalha com o 9º ano, que aliás você tem um 9º ano maravilhoso em Águas Claras. Lindo demais, minha turma de Águas Claras. A turma de Águas Claras. Eu amo demais. Porque eles se ajudam, né? O 9º ano lá de Águas Claras aconteceu uma sinergia muito legal, assim. Óbvio, aqui também acontece, mas lá a gente tem um grupo menor, né? E virou uma sinergia própria entre eles, onde é um grupo hoje que eles vivem a escola muito em conjunto. É comum, dentro da lógica de escola, muitos alunos entrarem quase para um lugar individual do seu estudo. E aconteceu uma sinergia diferente para a turma no meu 9º ano de Águas Claras, que hoje eles fazem esse processo. Óbvio, eles precisam ter um momento individual deles, e a cada um tem o seu, mas eles vivem um momento muito colaborativo entre eles. Eles são muito parceiros, muito amigos entre coletividade. Eles. E eles têm um elemento escolar como um elemento coletivo. Que legal. E é muito bonito ver eles vivendo a escola de uma forma muito conjunta, assim. Eles que é exatamente o que o mundo está pedindo hoje, né? Que as empresas hoje pedem, né, gente? Que eles consigam desenvolver essas habilidades de forma conjunta, né? Não tão egoísta. Cooperativismo, processo, né? O cooperativismo troca, né? É uma escolinha, é um lugar onde realmente o que as empresas hoje precisam está acontecendo, né? Porque tem muita empresa hoje que está abrindo mão de pegar funcionários, profissionais formados nas universidades e capacitar esses alunos que saem do ensino médio dentro da realidade das empresas que elas necessitam. Que hoje, o LinkedIn, não sei se vocês sabem, eu creio que sim, que o LinkedIn disse que a grande parte da população mundial perde o emprego não por capacidade técnica, mas por capacidade de relacionamento, de ajuda, de respeitar o outro. E seu 9º ano é exatamente isso, né? Exatamente.